Dispensacionalismo, o que significa isso? Você gostaria de saber? Então fica aqui comigo, sou o professor Egivanildo Tavares. A palavra dispensacionalismo, que é oriunda da palavra dispensação. Essa palavra dispensação, ela está no Novo Testamento grego, na carta aos Efésios capítulo 1, versículo 10, capítulo 3, versículo 2 e versículo 9. Aparece também em Colossenses capítulo 1, versículo 25 e duas vezes no Antigo Testamento, na versão grega, no profeta Isaías capítulo 22. A palavra é oikonomia. A palavra oikonomia em grego quer dizer oikos, casa, e nomia, ou nomos, é lei, a lei da casa. Então, uma dispensação é um período em que a gestão de uma casa. Aí vem a palavra oikonomos. Oikonomos é o dispenseiro, que vai para o latim como mordomos. Mor, chefe, domos, casa, o chefe da casa. Antigamente, quando queria se administrar uma casa, uma grande fazenda, se contratava um mordomo. E ele era o responsável por administrar, fazer a mordomia da casa. Por todo o mantimento, todo o suprimento, como seria administrado, dividido, entregue a comida dos escravos, dos senhores. Toda essa separação sairia ali da dispensa. Daí que vem a dispensa moderna nas casas, um local para guardar o mantimento, a feira. E a partir dali se distribui para todos que vivem na casa os suprimentos necessários. Isso seria uma mordomia que está na dispensa, feita pelo dispenseiro. Antigamente era o mordomo quem fazia isso. Você já leu ou assistiu o filme do Batman? Tem o mordomo Alfred, bem conhecido, que administra toda a casa, né? O responsável da mansão do Batman. E essa palavra oikonomia, ela aparece definindo como uma era ou um período de tempo em que Deus trata com o seu povo de alguma maneira. O escritor aos Hebreus diz: havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras, a nós fala nos últimos dias por meio do Filho. Ou seja, antigamente Deus falou de muitas maneiras por meio dos profetas, e agora ele fala por meio do Filho. Existem dispensações diferentes, eras diferentes, em que a revelação de Deus ela vai crescendo para o homem e chega em Cristo o ápice dessa revelação. Então, o dispensacionalismo é um sistema doutrinário que foi organizado por John Nelson Darby no século XIX, em que ele entendia que havia dispensações diferentes pelas quais Deus tratava com o homem. Por exemplo, a dispensação da inocência seria o período em que Adão não conhecia o pecado. Era totalmente inocente acerca do mal. Deus lhe deu uma ordem para que ele não comesse do fruto da árvore da vida. Disse no dia que ele comesse, certamente que morreria. Ele desconhecia a morte. Após ele comer daquele fruto com a sua esposa, ele entra numa nova dispensação que será a da consciência ou responsabilidade moral. Pois agora ele tem consciência do bem e do mal. Ele sente medo de Deus, sente vergonha da sua esposa e se esconde, ele acusa a esposa de imediato. Então, uma nova mudança, um novo estilo de vida, uma nova era ele passa a viver. Com isso, o homem entrou num estado de degradação moral terrível, a violência aumentou na terra e veio o dilúvio. E isso chama de governo humano, seria uma outra dispensação em que Deus estabelece leis orais para o homem, para que não mate mais o seu semelhante, a questão da violência, pois no homem está a imagem de Deus. O homem fracassa e Deus estabelece um novo período de revelação e comunicação, chamando Abraão, que é a dispensação da promessa. Então, Deus faz uma promessa a Abraão, que por meio dele vai fazer uma grande nação e vai abençoar todas as famílias da terra. Essa é a dispensação da promessa. Logo mais, através da descendência de Abraão, Deus estabelece a dispensação da lei, quando ele chama a sua nação do Egito e leva para a terra de Canaã. Ele então institui a lei. A lei é dada por Moisés. A Bíblia diz: e a graça por Cristo Jesus. Então,
Esse período Deus vai se relacionar com suas criaturas por meio da lei. E o homem fracassa por não cumprir a lei. Então vem a dispensação da graça, a revelação ampla. Não que não existisse graça. A graça sempre existiu, sempre esteve à disposição do homem. Mas agora ela chega numa revelação superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés e a graça por Cristo Jesus. Nisso Deus vai instituir uma nova comunidade, que é a Igreja de Jesus Cristo. E essa dispensação chama-se de dispensação da Igreja. E após essa finalização da dispensação da Igreja, começa então a dispensação do milênio, que é o governo teocrático de Deus na terra, estabelecido literalmente. Essa seria a 7ª dispensação, segundo John Nelson Darby, que vai estruturar, vai ser aperfeiçoado por Scofield e divulgado através da Bíblia de estudo Scofield. Isso seria então as dispensações. Os demais intérpretes das Escrituras entendem que a palavra dispensação indicam eras distintas, mas não necessariamente que haja 7 eras diferentes, tá certo? É apenas um sistema doutrinário para estabelecer categorias entre o antes, o presente e o futuro depois. Então, eras passadas, era presente e era futura. Ok? Então, dispensacionalismo, que é as dispensações onde Deus trata com o homem, quando ele dá a sua revelação e exige obediência, e o homem fracassa e Deus vai lhe dando novas oportunidades. Isso não se trata de uma dispensação, algo fechado, mas algo aberto e progressivo, onde uma dispensação vai somando sobre a outra, é como se fossem camadas de um mesmo bolo. E Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, que na plenitude dos tempos, então tudo será convergido nessa dispensação da plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Céus e terra, todas as dimensões debaixo do controle soberano de Cristo, de forma literal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.